Vou apresentar o argumento do advogado do diabo. Políticos que você apontaria como contra antissemitas diriam que não são contra judeus, mas sim contra Israel. Somos contra os sionistas. Não temos problema com judeus. Muitos judeus de esquerda marcham conosco nos protestos. Nosso problema não são os judeus. É com pessoas que apoiam o Estado de Israel, genocida, fascista, de apartheid, assassino de crianças, colonial, estilo Darth Vader. Esse é o nosso problema. Nós não odiamos judeus. E sim, há pessoas atacando sinagogas, mas parece que são indivíduos que estão sendo pagos pelo Irã através de elementos criminosos. E isso, na verdade, não é evidência de nenhum tipo de ódio orgânico e generalizado contra judeus. O problema é Israel. O que você acha disso? Eles estão errados. Uma pesquisa recente da UJS mostrou que 1 em cada 5 estudantes britânicos não dividiria quarto no campus com um judeu. O antissemitismo está presente em toda a sociedade, como mostram várias pesquisas. Vimos isso pela quantidade de pessoas que eles reúnem em suas marchas da Intifada Enza e marchas de ódio semanais. Vimos isso quando Suella Braverman chamou essas marchas de ódio em novembro de 2023, causando indignação na sociedade, que questionou como marchas pedindo a morte de judeus poderiam ser chamadas assim. Então, vemos que a sociedade, e a maioria silenciosa em que acreditamos ou não existe, ou simplesmente fecha os olhos quando se trata de antissemitismo e simplesmente não está do nosso lado. No caso desses políticos, eles realmente odeiam judeus. Eles só apreciam os judeus que consideram bons. Os demais, que defendem a autodeterminação judaica, eles odeiam, embora apoiem esse direito para outras sociedades e religiões. E quero dizer, eles não saem por aí atacando a Igreja Ortodoxa Russa. Eles não saem por aí atacando os chineses pelo genocídio que está acontecendo contra os uigures, que é bem documentado e realmente existe, ao contrário desta guerra, que é uma das mais justas e uma das mais morais que já vimos no mundo, pelo menos na guerra moderna. Então, no fim das contas, quero dizer, eles podem dizer o que quiserem, mas as alegações deles não são respaldadas por fatos. Bem, o que você acha desse teste de pureza que antissemitas da Grã-Bretanha impõem aos judeus britânicos? É como dizer, tá, 1 em cada 5 estudantes britânicos não quer dividir um apartamento com judeus. Isso é terrível. E é porque eles acham que os judeus apoiam o Estado maligno de Israel. A solução, então, é que os judeus deixem claro que não apoiam Israel, se distanciem dele, e assim serão aceitos na sociedade britânica. Como você vê a comunidade judaica britânica respondendo a esse tipo de teste de pureza que está sendo colocado diante deles como condição para serem admitidos na sociedade respeitável? Não creio que exista esse teste de pureza, pois o homem que esfaqueou 2 judeus em Gordon's Green não perguntou a opinião dele sobre Israel antes do ataque. A pessoa que foi e tentou atacar as pessoas na sinagoga de Heaton Park, em Manchester, quando conseguiu assassinar 2 pessoas, não perguntou qual era a posição delas sobre Israel. Na verdade, quando ele estava realizando esse ataque, tudo o que ele disse foi que aquilo era pelas crianças em Gaza. Na verdade, não acredito que exista esse teste de pureza, pois ninguém pergunta de verdade. E mesmo que existisse, ainda assim eles sairiam para assassinar judeus. Os políticos de esquerda diriam que o problema é a confusão. O problema não é o antissemitismo em si. O problema é que você está confundindo judeus com Israel. E precisamos separar judeus de Israel. Essa é uma pressão que diz, ok, talvez não vamos escapar de todo extremista, mas definitivamente é uma pressão social para dizer aos judeus se afastem de Israel como condição para serem aceitos na sociedade. Eu realmente acho uma loucura as pessoas acharem que podem dizer aos judeus o que devemos fazer para podermos viver nossa vida livremente como todo mundo. Quero dizer, é um duplo padrão que só é imposto aos judeus no mundo inteiro. Ninguém nunca diz para mais ninguém, bem, se você simplesmente fizesse isso, poderia viver sua vida como todo mundo. Ninguém cobra de qualquer outra religião, qualquer outra sociedade, qualquer outra etnia, qualquer outra nação esse padrão, exceto dos judeus. Ninguém pergunta ao britânico comum, te odeio porque há um governo trabalhista. É insano, não é a mesma coisa. Judeus britânicos não vivem em Israel, então por que ser responsabilizados pelo que acontece lá? E por que precisamos nos distanciar? A maioria dos judeus britânicos são sionistas e acreditam na pátria judaica, mas isso não se relaciona com a vida judaica no Reino Unido.